A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Mandou o rei Nabucodonosor erguer no campo de Dura uma estátua de ouro de 60 côvados de altura, e com 6 era o porte que tinha a sua largura. Pois o rei Nabucodonosor, inteiramente dominado pela vil idolatria no seu orgulho desenfreado, mandou fazer tal estátua com fins de ser adorado. Todos os grandes do país o rei mandou ajuntar, pois sua estátua colossal queria então inaugurar, e assim o seu poder queria nela manifestar. Daí vieram os sátrapas, os juízes, os conselheiros, os prefeitos, os presidentes, os governadores, os tesoureiros e também os oficiais, que talvez foram os primeiros. Estavam todos ali de pé para aquela dedicação, na província de Dura, o palco da adoração da estátua do rei caldeu e sua vil cultuação. E o arauto apregoava ali a pleno os pulmões, que todos os povos e línguas e homens de todas as nações ficassem então bem atentos aos instrumentos e seus sons. Porque o sinal dado para o início da cerimônia seria através do toque da orquestra da Babilônia, composta de instrumentos trazidos com parcimônia. Havia ali muito som do pífaro, harpa e sambuca, saltério e gaita de foles para a adoração maluca, e não faltou a buzina para completar a batuca. E quando a orquestra real começasse a tocar, cada um ali devia diante da imagem se prostrar, adorando a estátua que o rei mandou levantar. Mas se alguém por ali, no meio daquela gente, se recusasse a adorar a estátua do regente, seria lançado na hora dentro da fornalha ardente. Portanto, no mesmo instante que começou a batuca, da buzina do pífaro, saltério, harpa e sambuca, todos ali se prostraram para a adoração maluca. Para o povo caldeu não seria nada demais adorar uma imagem, pois era algo quanto mais na cultura dessa gente que ficou bem para trás. Ora, no mesmo instante, alguns dos homens caldeus vieram ao rei acusar que 3 jovens judeus não adoraram a estátua que o rei fez para os seus. Com certeza esses jovens não esqueciam jamais: não terei outros deuses, e para ti não farás imagem de esculturas, e a elas não te curvarás. Ó rei, vive eternamente, foi esta a saudação daqueles homens caldeus que formaram uma comissão para acusar os judeus que não prestaram adoração. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da orquestra tocando se prostrasse ali em terra e a imagem fosse adorando. E que também todo aquele que em terra não se prostrasse, e este por sua vez a imagem não adorasse, dentro do forno de fogo esta pessoa se atirasse. Mas há alguns homens judeus que puseste para administrar a província da Babilônia, que passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e vieram mais declarar: esses homens, ó rei, não te deram atenção, pois aos teus deuses não servem e nem a estátua de fundição, a que mandaste erguer, sequer deram adoração. Então o rei indignou-se com ira e com furor, mandou chamar os 3 jovens que eram servos do Senhor, e estes foram trazidos à presença de Nabucodonosor. E logo o rei da Babilônia a verdade quis obter, pois consultou os 3 jovens sobre o que tinham a lhe dizer, se não servissem aos seus deuses e nem a imagem que mandou erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem da buzina o som, do pífaro, da cítara, se vos prostardes, será bom. E disse mais o rei caldeu, ainda no mesmo tom: mas se não a adorarem, na mesma ocasião, sereis lançados no fogo. E disse com exaltação: e quem é o Deus que pode livrar-vos da minha mão? Para esses 3 jovens o assunto não era escolher entre adorar ou não, mas sim a quem obedecer, isto é, ao rei caldeu ou ao Deus que o judeu crê. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam sem temer: ó rei, sobre este negócio não precisamos te responder. Então ali testificaram do Deus que tem todo o poder. Se nos jogarem na fornalha que tu mandaste preparar, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar do fogo da tua mão. E vieram acrescentar: mas se ele não nos livrar, sabe que não serviremos a teus deuses, ó rei, e nem a estátua adoraremos. Responderam os 3 jovens que tinham a vida de somenos.
Então Nabucodonosor, naquele mesmo instante, encheu-se de furor, pois até o seu semblante ficou ali transtornado com aspecto horripilante. Em sua ira extrema e querendo ser eficaz, o rei mandou aquecer o forno 7 vezes mais, coisa que ali não era algo por certo quanto mais. Em sua raiva exagerada, o rei mandou que chamassem os seus homens mais fortes para que este bem amarrassem os 3 jovens judeus e que no forno os lançassem. E os 3 judeus, vestidos com seus mantos e seus calções, e seus chapéus e suas vestes, foram atirados aos tições, dentro da fornalha acesa, que ardiam aos montões. Contudo, a ordem real foi em caráter tão urgente, e também, por sua vez, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os homens que eram do próprio regente. Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram dentro atados naquela fornalha ardente, contendo tições inflamados, pois preferiram a morte do que serem ali poupados. Nesse ínterim, o rei, alarmado, se levantou e, chamando seus conselheiros a este, então perguntou: não foram apenas 3 homens que neste fogo se jogou? É verdade, ó rei, disseram aqueles caldeus que estavam ali presentes para verem a morte dos judeus. Então o rei algo diz que surpreende os seus. Estou vendo 4 homens soltos e caminhando ali dentro do fogo e sem lesões apresentando. E disse ainda ao rei, aquela fornalha mirando: com o filho dos deuses o quarto é semelhante. Então Nabucodonosor aproxima-se por um instante à porta do forno de fogo e fala com voz pujante: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, saí então e vinde, e saíram do fogo quentíssimo aqueles 3 jovens judeus que criam no Deus Santíssimo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei que estavam ali presentes para contemplarem os homens que saíram das brasas quentes. Então os grandes do rei puderam ali constatar o grande milagre que Deus operou naquele lugar, libertando os seus servos de uma maneira sem par. E todos viram que o fogo a nenhum deles queimou, e nem sequer um cabelo da cabeça se chamuscou, como também suas capas, e nem cheiro de fogo ficou. A única coisa queimada que dentro do fogo ficou foram as cordas do rei que a fornalha devorou, porque corda de ímpio não prende crente que orou. Então o rei da Babilônia louvou ali ao Senhor Deus por ter enviado um anjo e livrado os 3 judeus que preferiram morrer a adorar os deuses seus. E o rei fez um decreto dizendo que punirá a quem o Deus desses jovens viesse dele blasfemar, pois seria despedaçado e sua casa desmoronar, pois nenhum outro Deus é capaz de poder livrar alguém assim. Desta maneira veio o rei a lhe falar, e quanto aos 3 judeus, o rei fez-lhes